Fala pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gustavo, bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje voltamos àquele esquema que a gente estava fazendo anteriormente, de acompanhar aqui através do meu caderno. Achei mais fácil para vocês entenderem aqui o assunto da aula de hoje, que é a ligação covalente, né? Na última aula a gente aprendeu sobre as ligações iônicas, vamos agora ver mais um tipo novo de ligação, certo? Então, o que a gente viu na aula passada era que quando a gente tem um metal e um ametal formando uma ligação, a gente tem que o metal, a tendência dele é perder elétrons, ele forma um cátion, já o ametal, a tendência dele é receber elétrons, ele forma um ânion, e quando a gente tem cátions e ânions, existe uma atração eletrostática aqui. Um cara tem carga positiva, outro cara tem carga negativa, e ocorre a ligação iônica, que é justamente essa atração eletrostática que mantém esses íons juntos, certo? Então, sempre quando a gente está falando de ligação iônica, a gente está falando de um metal e de um ametal formando essa ligação, certo? Agora, e quando a gente tem um outro caso onde a gente tenha dois ametais, existe também a ligação entre ametais. Se a gente está falando de dois ametais, ambos têm tendência de receber elétrons. Então, se a gente tem dois ametais, a gente formaria dois ânions. É possível formar uma ligação entre ânion e ânion? E a resposta é não. Essa reação não é formada. Por quê? Porque o que ocorre aqui entre eles é uma repulsão. Se a gente tem dois átomos com carga negativa, dois íons com uma carga negativa, eles vão se repelir. Então, a ligação entre ametais não pode ser usando essa estratégia de ganhar ou perder elétrons, porque sempre a gente teria carga negativa e não é possível formar uma atração eletrostática entre cargas iguais. Então a estratégia tem que ser diferente. Qual que é a estratégia, então, que ametais usam para atingir a estabilidade? A estratégia que eles usam é o compartilhamento de elétrons. Certo? Então, quando os ametais compartilham elétrons, eles conseguem atingir o octeto e, portanto, a estabilidade. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, então, quando a gente tem esses dois átomos de hidrogênio aqui, por exemplo. Então, aqui a gente tem o hidrogênio, ele tem um elétron, certo? Então, aqui está representado, ó, como se fosse o átomo que essa aqui seria a eletrosfera do hidrogênio, e dentro da eletrosfera a gente tem um elétron aqui. Beleza. Agora, lembrando que para o hidrogênio, a gente não vai atingir o octeto. Por quê? Porque se um elétron está aqui na primeira camada, que é a camada K, e na camada K só cabem dois elétrons. Então, na verdade, o hidrogênio ele atinge a estabilidade quando ele tem dois elétrons na camada de valência, e não 8. Tá? Então, essa é uma exceção ali para os elementos que só tem uma camada preenchida. Tudo bem? Agora, como que ocorre a ligação entre hidrogênios? Como que eles vão compartilhar esses elétrons de forma que os dois átomos atinjam a estabilidade? Né? Se a gente tiver aqui, quando a gente tem os dois átomos, se eles têm as suas eletrosferas ali coincidindo, a gente pode ter aqui, ó, os dois elétrons. Tá vendo? Que a gente tem ali uma superposição entre essas eletrosferas, de forma com que os dois elétrons, que originalmente vinham um de cada átomo, dessa forma que eles estão compartilhados. Se a gente for olhar aqui dentro da eletrosfera desse átomo de hidrogênio, quantos elétrons tem? Tem dois. Na eletrosfera dentro desse átomo de hidrogênio, quantos elétrons tem? Também tem dois. Então, mesmo só havendo dois elétrons, como esses dois elétrons estão compartilhados, eles fazem parte tanto da eletrosfera de um átomo quanto do outro. Então, é assim que é feito o compartilhamento. Certo? Então, quando os átomos compartilham elétrons, as suas eletrosferas se sobrepõem, de forma que alguns desses elétrons vão fazer parte tanto da eletrosfera de um átomo quanto do outro. Então, a gente vai contar ele duas vezes. Quando eu vou contar os elétrons de um átomo, eu vou contar eles. Quando eu for contar os elétrons do outro átomo, a gente também vai contar. Beleza? Agora, primeira
coisa que a gente tem que fazer é como que a gente representa esses elementos com os elétrons da camada de valência. Então, sempre quando a gente está falando de ligações químicas, principalmente das ligações covalentes, quando a gente vai representar o símbolo de um determinado elemento, a gente vai colocar com o número de elétrons da camada de valência. Certo? Primeiro, como que a gente sabe qual que é o número de elétrons da camada de valência? A gente pode ou fazer a distribuição eletrônica desses caras, ou o jeito mais fácil, aquilo que a gente viu nas outras aulas, na última aula, que é o quê? Eu posso simplesmente olhar a família ou grupo que esse cara está na tabela periódica e determinar qual que é o número de elétrons que ele tem, certo? Então, por exemplo, quando a gente olha o hidrogênio a gente já viu que ele tem apenas um elétron, né? Como que a gente representa normalmente? Essa aqui é uma forma que eu usei para vocês entenderem como que é feita, né? Da onde vem esse compartilhamento, essa sobreposição da eletrosfera. Mas na hora que a gente escreve essas coisas, normalmente a gente não usa essa representação com esse círculo. A gente vai usar simplesmente a representação onde tem o símbolo do elemento e os elétrons da camada de valência. Então, se o hidrogênio está ali no grupo 1, ele só tem um elétron na camada de valência, a gente vai representar esse um elétron ou com um xizinho aqui do lado do hidrogênio, que pode estar em qualquer posição, na verdade, qualquer lugar em volta desse hidrogênio, ou com um ponto. Né? Tanto faz, usar um X ou usar um ponto. Tá bom? Por exemplo, o Br, né, o bromo. Se a gente for lembrar, o bromo está ali no grupo 17 da tabela periódica, que é o grupo dos metais alcalinos. Né? E nos metais alcalinos, eu falando bobagem, no 17, que é o grupo dos halogênios, né? O grupo dos halogênios, lá no canto, no grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na camada de valência, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, esses caras têm 7 elétrons na camada de valência. Como que eu vou representar esses 7 elétrons? Eu vou simplesmente colocar aqui. Posso fazer tanto o xizinho quanto o pontinho, da forma como vocês preferirem. Vou colocar aqui 7 pontinhos ao redor aqui do bromo. Notem que a gente normalmente coloca esses caras em parzinhos, né? Se o total máximo que a gente vai colocar aqui são 8 elétrons na camada de valência, eu coloco 2 em cima, 2 embaixo, 2 na esquerda, 2 na direita, se possível, né? No caso aqui, coloquei então 2 em cima, 2 na esquerda, 2 embaixo e 1 aqui sozinho na direita. 7 elétrons na camada de valência. Já o enxofre. Enxofre está no grupo 16, grupo dos calcogênios, mesmo grupo do oxigênio, né? E a gente sabe que está no grupo 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, quando a gente vai representar esses 6 elétrons na camada de valência, eu posso colocar, por exemplo, dessa forma. Coloquei aqui um parzinho em cima, um parzinho embaixo, um do lado esquerdo e um do lado direito, por exemplo, né? Isso aí fica a critério de vocês, é só uma forma de organizar, ficar mais bonitinho, colocando em parzinhos. Tudo bem? Se vocês forem fazer o exercício da página 253, o exercício 1, é só isso aqui. É só vocês olharem lá, verem quais são as famílias dos elementos e determinar quantos elétrons eles têm na camada de valência e fazer colocar os pontinhos ou os xizinhos ali da forma como vocês preferirem. Tá bom? Agora, como que a gente... Isso aqui é só a representação dos átomos. Como que a gente representa a ligação covalente? Como que a gente sabe, primeiro, quantos átomos vão participar dessa ligação, quantos elétrons vão ser compartilhados? Então vamos dar uma olhada aqui, certo? Então vamos olhar primeiro o exemplo do cloro. Se eu tenho aqui, eu quero escrever a ligação entre átomos de cloro, né, entre átomos iguais. Como é que a gente faz? A gente tem ali, se a gente tem 2 átomos de cloro, cada um deles tem 7 elétrons na camada de valência, como está sendo mostrado aqui, certo? Agora, como que seria a ligação entre eles? Então, vou escrever aqui 2 átomos de cloro. Esse aqui tem 7 elétrons na camada de valência. Esse aqui também tem 7 elétrons na camada de valência. Olha só, para eles atingirem o octeto, cada um deles precisa de um elétron a mais. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso compartilhando um par de elétrons. Como que a gente representa esse compartilhamento? A gente pode vir aqui, ó, e destacar aqui quais são os elétrons que estão sendo compartilhados. Isso significa o quê? Que esses elétrons aqui pertencem aos 2 átomos. Então, esses 2 elétrons aqui que estão sendo compartilhados, eles não são provenientes de um ou outro átomo. Eles pertencem agora aos 2 átomos. É como se fosse aquela sobreposição de eletrosferas que a gente viu ali para o hidrogênio.
né? Então, quando a gente vai contar agora o número total de elétrons que esse átomo de cloro tem, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu conto os 2 para ele. Então, esse cara aqui ele tem 8 elétrons, ele está estável. Quando a gente vai olhar esse outro átomo de cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele também tem 8 elétrons na camada de valência e ele também está estável, né? Ou seja, a gente contou esse par de elétrons tanto para esse átomo de cloro quanto para esse átomo de cloro, né? Quando a gente tem aqui, ó, tá vendo que tem 2 elétrons sendo compartilhados, né? A gente tem aqui somente um par de elétrons sendo compartilhados. Então eu coloquei aqui um par de elétrons compartilhado. Beleza. Agora, vamos olhar esse segundo exemplo aqui. Quando a gente tem átomos de enxofre, como será que é a ligação entre átomos de enxofre, né? Agora, quando a gente olha para o enxofre, a gente vê que eles têm 6 elétrons na camada de valência, né? Então, vamos desenhar esses 2 átomos de enxofre aqui, né? Então, cada um deles com 6 elétrons na camada de valência. Então, cada um deles precisa de mais 2 elétrons, né? Se a gente vier aqui e compartilhar um par de elétrons, olha só, compartilhou um par de elétrons aqui. Quando eu compartilho um par de elétrons, ó, esse cara que estava com 6 elétrons, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara aqui tinha 6 elétrons, fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que o par de elétrons que é compartilhado, ele faz parte tanto de um átomo quanto do outro. Se compartilhando um par de elétrons, é como se cada um deles estivesse ganhando um elétron, né? Só que eles precisam de mais um, eles tinham 6, eles precisam ganhar 2, ou precisam compartilhar 2 para ficar com 8. Então, como que ele faz? Ele compartilha mais um par de elétrons. Então, agora, se eles compartilham mais um par de elétrons, agora sim, ó, se eu for contar o número de elétrons desse átomo de enxofre, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse enxofre está com 8 elétrons. Se eu olhar para esse átomo de enxofre, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons também. Certo? Nesse caso aqui, né, quantos pares estão sendo compartilhados? São ao todo 2 pares de elétrons compartilhados. Né? Então, existe um tipo... É o mesmo tipo de ligação, né? Uma ligação covalente, mas a gente chama essa aqui de uma ligação covalente simples e essa aqui de uma ligação covalente dupla, né? Porque são 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Beleza. Até agora a gente tinha visto aqui apenas ligações entre átomos iguais, né? Na formação de substâncias simples. Mas, na verdade, os átomos diferentes também podem interagir dessa forma, né? Também podem se ligar dessa forma. Então, vamos pensar qual que é a ligação entre os átomos de hidrogênio e de enxofre. Né? Então a gente sabe ali que o hidrogênio ele tem 1 elétron na camada de valência, se estabiliza com 2, né? E o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, precisa ficar com 8. Se a gente desenha aqui esses 2 átomos, a gente tem o que? O hidrogênio tem 1 elétron, o enxofre tem 6. Beleza. O que pode acontecer? É o compartilhamento de um par de elétrons aqui. Se a gente compartilha um par de elétrons entre o hidrogênio e o enxofre, o que acontece? Se a gente for olhar, esse hidrogênio ele está estável. Ó. Esse hidrogênio tem 2 elétrons, são justamente os 2 elétrons desse par compartilhado. Né? E o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons, então esse hidrogênio está estável. Agora, quantos elétrons tem esse átomo de enxofre? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né, porque ele tinha 6 elétrons originalmente, ele fez uma ligação covalente, então ele só ficou com mais um elétron ali. Como que faz para ele se estabilizar? Não tem como ele fazer mais uma ligação covalente, compartilhar mais elétrons com esse hidrogênio, porque esse hidrogênio já está estável. Então, quando a gente tem a ligação entre elementos diferentes, caso a gente faça um compartilhamento de elétrons e um deles se estabiliza e o outro não, o que pode ser feito para esse enxofre se estabilizar? Ele pode interagir e fazer uma ligação com outro átomo de hidrogênio. Se a gente tem outro hidrogênio aqui, com mais um elétron, ali ele pode compartilhar mais um par de elétrons agora com esse outro átomo de hidrogênio, e aí quando ele compartilha mais um par de elétrons, agora ó, esse enxofre tem 1, 2, 3, 4, que não estão sendo compartilhados, mais
1, 2, 3, 4 elétrons que estão sendo compartilhados. Total aqui é de 8 elétrons. E ele se estabiliza. E esse hidrogênio tem esses 2 elétrons compartilhados, ele também está estável, né? Então, um mesmo átomo ele pode fazer mais de uma ligação com átomos diferentes, né? Nesse caso, a gente tem um enxofre fazendo uma ligação, compartilhando um par de elétrons com um átomo de hidrogênio e compartilhando outro par de elétrons com outro hidrogênio, né? Tudo bem, porque ele não se estabilizaria formando ligações somente com hidrogênio, ele precisa ligar com 2 para que ele se estabilize, tá bom? Então, para a gente determinar qual que é o número de átomos de cada um deles, a gente vai tentando. A gente coloca ali, a gente compartilha o máximo de elétrons que a gente pode até um deles se estabilizar. Se só um estabilizou e o outro não, a gente repete esse átomo que já estava estável e faz mais compartilhamentos e assim por diante até a gente conseguir estabilizar todo mundo. Tá bom? E para terminar, vamos dar uma olhada agora nos tipos de fórmula que a gente pode representar. Essa fórmula que a gente escreveu aqui, onde aparecem os elétrons em volta dos símbolos dos elementos, é chamada de fórmula eletrônica, né? Fórmula eletrônica porque mostra os elétrons, ou fórmula de Lewis, que foi um cientista que ajudou a determinar as ligações covalentes e explicar como que essas ligações aconteciam, tá? Ela pode ser representada das duas formas. Ela pode ser representada somente desse jeito aqui, ó, e aí a gente entende que todos os elétrons que estão entre os dois átomos estão sendo compartilhados, tá? Ou a gente pode fazer os quadradinhos aqui destacando quais são esses pares de elétrons compartilhados, tanto faz. Na apostila, vocês vão ver nos exercícios que ele mostra desse jeito aqui, tá? Ele não faz esse quadradinho destacando, mas para vocês, se vocês acham mais fácil fazer, tudo bem, tá? Não faz diferença, tá? Então essa é a fórmula eletrônica. Outra fórmula que a gente representa é a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural a gente vai, né, como diz o nome, a gente vai tentar mostrar nessa fórmula a estrutura dessa molécula, né? Como que a gente representa a estrutura dessa molécula? A gente não vai mostrar os elétrons que não estão sendo compartilhados, tá bom? E os elétrons compartilhados a gente vai representar por traços. Então, cada par de elétrons compartilhado é um traço. Então, aqui, como a gente tem entre os átomos de cloro, a gente tem um par de elétrons compartilhado, então a gente representa por um traço. Então, a gente tem ali Cl, tracinho. Cl quer dizer que existe o quê? Uma ligação covalente simples entre esses átomos de cloro. Ou seja, eles estão compartilhando um par de elétrons. Já no caso aqui do enxofre, né, a gente tem o quê? A gente tem aqui 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, o que a gente vai representar? Se são 2 pares de elétrons, a gente vai representar por 2 traços, né? Então, a gente tem lá S, 2 traços. S significa que entre esses 2 átomos de enxofre, a gente tem uma ligação covalente dupla. Ou seja, são 2 pares de elétrons compartilhados. Tá? Aqui, nesse composto entre hidrogênio e enxofre, a gente tem aqui o enxofre compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio e outro par de elétrons com outro hidrogênio. Então a gente representa aqui, ó, um tracinho entre o hidrogênio e o enxofre, outro tracinho entre o enxofre e o outro hidrogênio. Então a gente tem aqui um átomo de enxofre fazendo 2 ligações simples. Uma ligação covalente simples com esse hidrogênio e uma ligação covalente simples com esse outro hidrogênio. Tá bom? E agora existe também a fórmula molecular, né? A fórmula molecular é o quê? É aquela onde a gente vai colocar somente o símbolo dos elementos e o número de átomos que tem daquele elemento na molécula. Só isso. A gente vai olhar quantas vezes ele aparece. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa molécula aqui formada por 2 átomos de cloro, né? Então o único elemento que tem aqui é o cloro. Então Cl. Quantos átomos de cloro formam a molécula? São 2. Então essa fórmula molecular é Cl2. Tá? A gente tem aqui, ó, para a gente estabilizar o enxofre, a gente precisou de 2 átomos de enxofre fazendo esse compartilhamento de elétrons, né? Então, como o único elemento que tem aqui é o enxofre, então a gente vai usar o símbolo S. Quantos átomos de enxofre tem nessa molécula? São 2. Então, aqui vai ser S2. Notem que esse número 2 aqui, que aparece nos 2 casos, ele tem a ver com o número de átomos que aparece aqui. Não tem nada a ver com o número de ligações. Tá? Então, para a gente escrever a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, a gente vai olhar para o número de ligações. Agora, para escrever a fórmula molecular, não. Eu vou olhar só o número de átomos. Tá bom? Então, não importa se essa ligação é simples, se é dupla, se é tripla.
Sempre a gente vai olhar só quantos átomos existem ali. E agora, por exemplo, aqui, nessa outra substância, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de enxofre. Então, qual que vai ser essa fórmula? A gente vai ter que ter tanto H quanto S. Vamos colocar H. São 2 átomos de hidrogênio na molécula, então vai ser H2. Tem 1 átomo de enxofre, então vai ser H2S. Tudo bem? Então, gente, notem que quando a gente está falando de substâncias que fazem ligação covalente, ou seja, de substâncias formadas somente por ametais, a gente tem uma estrutura bem diferente daquelas que a gente viu para substâncias iônicas. Lembra que na substância iônica a gente tinha lá infinitos cátions e ânions. Aqui não. Quando eu tenho 2 átomos de cloro ligados, eles se estabilizam. Então, não tem uma ligação com mais átomos. Então, a molécula só tem 2 átomos de cloro. Quando a gente tem a substância cloro, a gente tem o quê? Um monte de moléculas iguais, mas cada uma delas existe individualmente. Então tem essa diferença entre as substâncias iônicas e as substâncias moleculares, né, que são aquelas que fazem ligação covalente. E a gente vai comparar mais essas propriedades mais pra frente. Tá bom, gente? Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham conseguido entender. E vocês conseguem fazer os outros 2 exercícios da página 254. Não tem muita coisa, né? É só uma aula da apostila. Dá pra gente fazer tudo nessa aula. Beleza, gente? Então, é isso. A gente se fala aí durante as lives, durante os meets, e tira essas dúvidas que vocês possam ter. Beleza? Aquele abraço, gente. Falou!